Oi, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, eu me chamo Kira e hoje eu vou fazer resenha, né? E o resumo desse livro aqui que se chama Reforma Íntima, né? Reforma Íntima Sem Martírio, Autotransformação com Leveza e Esperança. É da editora do Fox. Tem essa capa maravilhosa. Quando esse livro me chegou em mão, gente, eu achei que era um livro de autoajuda. Eu não sabia que, no caso, era um livro religioso. Esse livro é um livro espírita psicografado, ou seja, uma pessoa teve contato com um espírito que mandou todas as mensagens e aí foi escrito esse livro, né? No caso, gente, o médium, né, que psicografou esse livro é o Vanderlei Oliveira, tá bom? E aí foi lançado pela editora do Fox em 2012. Gente, esse livro, ele é muito, muito lindo. Lindo que eu tô falando, não tanto no conteúdo, porque o conteúdo é cada chacoalhão que a gente toma, entendeu? Pra ver se toma vergonha na cara, ver se melhora, né, como ser humano. Mas eu tô falando em sentido mesmo de beleza estética. Olha só que coisa linda. Essa daqui é a capa. Olha isso, gente. Capa contra capa, muito, muito lindo. Olha isso. Eu achei os detalhes dos galhos, das borboletas, olha só, dos tons utilizados. Ó, é muito lindo. Esse livro aqui, gente, ele é baseado na religião espírita, tá bom? E tem várias citações, tanto da Bíblia quanto do livro dos espíritos, né? Que é o livro do Allan Kardec, né? Que é o livro kardecista que as pessoas estudam. Aqui tá o nome do autor, né? Que no caso foi o Vanderlei Oliveira, autor que eu digo, né? Que foi no caso que escreveu o livro, mas o livro, né? Na verdade é desse espírito aqui, ó. Hermance do Fox. Aqui tem informações, né? Como eu disse, ele foi lançado em 2012. É um livro muito, muito bonito, olha. Fala sobre tudo, gente. Fala sobre autoconhecimento, visão do mundo, quem somos, né? O lado luz e sombra das pessoas. Fala bastante também das doenças. Olha só, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, o capítulo 1 fala de dores e martírio, né? O 2 fala sobre ética da transformação. O 3 fala sobre o projeto de vida. O 4 sobre o que procede do coração. O 5 a sábia providência. O 6 o grande aliado. O 7 a sexualidade e a hipnose coletiva. O arrependimento tardio, né? O 9 os espíritas não praticantes, né? O 10, né, fala sobre o reflexo da matriz. O 11 a arte de interrogar. O 12, né, o ser melhor. O 13, meditação sobre a amizade com o homem velho. 14, imunidade psíquica. O 15, diálogo sobre a ilusão. Lições preciosas, né, com o Dr. Inácio. Por que melindramos, fé nas vitórias, angústia da melhora, imprudência no trânsito, depressões reeducativas, a velha ilusão das aparências, só o bem repara o mal, né? E fala sobre ícones, fé e singularidade, disciplinas dos desejos, pressões por testemunhos, a força do bem, psicosfera, conclave dos líderes, né? E epílogo, né? Em que ponto da evolução nos encontramos? Aqui fala um pouco do livro, vou ler para vocês, olha. Hermance, com rara felicidade, consegue penetrar nos meandros das questões psíquicas, esclarecendo quanto a estes mecanismos mentais cruéis que nos fazem sofrer ao invés de amar, autoflagelar ao invés de perdoar, e por isso, de tudo que temos lido a respeito, este, a nosso ver, é um manual de cabeceira para ser lido, meditado, buscado e sua aplicação no cotidiano, né, das nossas vidas. Hermance primeiro esclarece e depois exorta, citando
há uma tomada de atitude consciente para que possamos nos resgatar dos labirintos mentais para a claridade do amor, né? Aí aqui tá falando, né, doutor Jarder Rodrigues, né, de Paulo, que ele é um médico psiquiatra e sócio da AMENG, não sei se é assim que se pronuncia, né, a sigla, que é a Associação Médico Espírita de Minas Gerais, né, bem interessante. Bom, aqui na parte de dentro, né, vou ler as frases pequenininhas para vocês, ó. Laços de afeto, mereça ser feliz, reforma íntima sem martírio, escutando sentimentos, prazer de viver e diferenças não são defeitos. Esses aqui são outros livros desse mesmo espírito, tá bom? Sem alimentar fantasias de saltos evolutivos, dê um passo atrás do outro. Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ame-se na condição de singelo, pirilampo que se esforça, né, por se fazer luz na noite escura. Faça as pazes com suas imperfeições. Descubra suas qualidades, acredite nelas e coloque-as a serviço de suas metas de crescimento. Essa é a fórmula, né, da verdadeira transformação. Como eu disse, né, fala muito sobre a questão de evolução, mas também de consciência, né? Tem uma parte que fala sobre mediunidade, né, como ela é trabalhada, como ela é exercida, né? A diferença do desencarne de uma pessoa que não tem consciência, né, da vida espiritual, dos ensinos espíritas, né, para uma pessoa que tem. Tem um caso aqui de um homem, né, que ele falece num acidente de trânsito, né? E assim, gente, ele morre por displicência dele, entendeu? Assim, por distração, né? Na hora de estar dirigindo, ele não estava em alta velocidade, ele não tinha bebido nem nada e tal. E aí tem uma parte que fala, né, sobre como esse espírito foi recebido, né, já que ele era uma pessoa espírita, né, ele trabalhava, né, pelos caminhos da luz e tudo mais, ajudando pessoas a entender também sobre o espiritismo, e estava dizendo que a morte dele era vista como suicídio, né, o que levantou sobre essa questão desse livro. E aí eu fiquei chocada, eu fiquei pensando assim, caramba, ele não se matou, não, foi literalmente um acidente, mesmo assim, na visão espírita tava como se fosse suicídio, principalmente não só por ele ter morrido 37 anos antes, né, do que era para ser o desencarne dele, mas pelo fato dele ter consciência disso, né? Ele, quando ele morreu, ele viu, né, que ele desencarnou e que ele acabou desencarnando antes, né, do tempo, muito antes do tempo, né, como eu disse, ele morreu de certa forma ainda jovem, né, ainda tinha 37 anos pela frente e tudo mais, e não é só pelo fato dele ter morrido no acidente, é pelo fato, né, de que como ele era espírita, ele sabia, meio que ficou um peso na consciência dele, de caramba, eu devia ser uma pessoa mais responsável ao dirigir e tal, uma mínima distração, né, ceifou a minha vida e agora o que eu vou fazer e tal. Então, assim, tá dizendo que não é só o peso, né, da justiça divina que cai sobre nós quando nós morremos, é também a nossa consciência, né? Esse livro também fala sobre umbral. A gente acha que umbral é só para espíritos que fizeram coisas erradas e tudo mais, mas não é bem assim, não. Todos os espíritos, né, que já encarnaram, já passaram pelo menos alguma vez por lá, né? E o livro também fala sobre isso. Uma coisa também que eu achei bem interessante, que eu nunca tinha escutado falar, gente, é sobre a proteção psíquica, né? Que os médiums acabam ganhando com o tempo, né? À medida que eles vão evoluindo a mediunidade e trabalhando para a luz, eles ganham um negocinho acima da cabeça, como se fosse uma areola, né? Aquela areola, né, douradinha dos anjos. Eles ganham isso por bom comportamento, né, e por evolução no plano espiritual,
que isso serve para a proteção deles, porque à medida que eles vão evoluindo a mediunidade, tendo contato com os espíritos, né, fazendo psicografia e tal, não vão ser só espíritos de luz e espíritos de pessoas desencarnadas que realmente precisam de ajuda e querem melhorar, que vão entrar em contato com ele, né? Existem muitos espíritos, né, chamados espíritos das trevas, etc. Espíritos que muitas vezes nem foram humanos, né? Que entram em contato com esses espíritas para tentar manipular, para tentar fazer incorporação. Então assim, é muito importante para que o espírita, né, que é ali ativo, que trabalha com isso, tenha essa proteção, né? E é uma coisa que eu não fazia ideia que existia. Também cita várias partes, né, do livro dos Espíritos, né, do Allan Kardec. Eu nunca li esse livro por inteiro. Por sinal, vai ser uma meta aí, né, nesse ano, eu ler esse livro. É impressionante porque toda vez que eu começo a ler esse livro, começa a acontecer várias coisas sobrenaturais e algumas coisas bem pesadas, né? Eu já falei pra vocês que eu tenho a mediunidade ativa, né? Não trabalho diretamente com isso. Não trabalho quer dizer que eu não trabalho no sentido de evolução, eu não faço parte de nenhum centro, nenhum templo, né, espiritualista, nem nada. A evolução espiritual foi uma coisa que foi acontecendo para mim naturalmente, e aí, conforme isso foi acontecendo, eu vi que não tinha muito para onde correr, eu comecei a estudar para entender o que estava acontecendo comigo e o que eu poderia fazer para poder ajudar, tanto nessas visões, quanto esses espíritos que me procuravam, né? O que eu podia fazer quanto a isso, né? Uma das formas de trabalhar a espiritualidade que eu achei foi criando, né, o canal, né, para poder ajudar pessoas que estavam passando por dificuldades, né, como eu passei diversas vezes na minha vida. Bom, esse livro também tem base cristã, tem vários pontos, né, da Bíblia que são citados. Ele é um livro, gente, que ele é muito bom para estudo, entendeu? Não é um livro que você vai pegar e falar assim, eu vou ler esse livro aqui para poder passar a minha tarde, que eu tô entediado, não tem nada para fazer. Não, ele é realmente um livro de estudo religioso, espírita, tá bom? Então, se você é uma pessoa que quer seguir por esse caminho ou tem curiosidade, eu indico esse livro para vocês, porque ele vai esclarecer bastante coisa. E uma coisa que me chocou é que na parte das doenças, eu não vou falar de todas as doenças, né, porque senão o vídeo ficaria longo, mas uma parte que fala sobre as doenças, tanto físicas quanto psíquicas, fala a causa de algumas delas, né? E aí tem uma parte falando só de depressão. E é uma doença que eu já trato há anos e tudo mais, né? Sempre que dá, eu faço acompanhamento, né? Com psiquiatra, com psicólogo, né? Tudo mais. E assim, tá falando no livro que uma das causas, né, que a principal causa, inclusive dessa doença, né, em nós, seres encarnados, é que a gente não de certa forma, o egoísmo. E eu fiquei assim chocada, eu fiquei pensando assim, gente, como assim o egoísmo, né? Eu me acho uma pessoa até trouxa demais para as pessoas, né? Eu acabo cedendo meu tempo, cedendo meus recursos até demais para as pessoas, né? Ao ponto de ser feito de trouxa várias vezes. E eu fiquei pensando assim, gente, mas eu não me considero uma pessoa egoísta, né? O egoísta, a gente acha que é aquela pessoa que quer sempre tudo para si, mas não necessariamente é só isso, né? A partir do momento em que você se abre a fazer coisas que você não quer fazer, só para poder ficar bem com as pessoas, parecer ser o bonzinho da sociedade e tudo mais, isso já é uma forma de egoísmo. Outra coisa também, quando você não se aceita o seu jeito de ser, não se aceita a sua forma física, não aceita a forma com que você vive, tipo o país que você foi encarnado, a família e tudo mais, tudo isso é visto como egoísmo na visão espírita. E então eu pensei assim, nossa, realmente, em alguns pontos, né, desses que foram falados, eu realmente seria uma pessoa egoísta, eu realmente seria uma pessoa que olho para o meu próprio umbigo, sim, porque muita coisa eu não concordo,
né? Eu me considero e acabo sendo uma pessoa diferentona da minha família em vários aspectos, né? Eu sou a ovelha colorida, eu sou a ovelha esotérica da família, digamos assim, né? Porque a maioria da minha família, a maioria das pessoas da minha família são cristãs, evangélicas, católicas e tudo mais. Então, assim, o espiritismo na minha família não é uma coisa muito falada, não é uma coisa muito exercida, né? Tem até algumas pessoas que foram para religiões espíritas, né, com quem eu tenho contato dentro da minha família, mas aí são pessoas que se firmaram na Umbanda ou no Candomblé, que tem visões também muito divergentes da religião espírita kardecista, né, que é o espírita de mesa. Então, eu acabo tendo uma visão muito diferente, né, das pessoas, né, como eu disse e tudo mais. Isso não quer dizer que é bom ou ruim, quer dizer só que é diferente, né? Eu acho que cada espírito, cada pessoa procura evoluir de uma forma, né, daquela forma que ele acha que é mais bem aceito e que ele concorda mais com as coisas, não é verdade? E é basicamente isso. A depressão, né, ocorre com espíritos que às vezes não estavam prontos para reencarnar, não estavam se sentindo no momento certo para reencarnar, mas por algum motivo eles acabam vindo, né, à Terra, e aí eles sentem que eles não se adaptam, né, à forma como vive a sociedade, a forma de família, a sua forma física e tudo mais, e acaba gerando uma frustração muito grande e gerando essa doença, né, que todo ano acaba ceifando muitas vidas, né, e deixando famílias devastadas, né. E é isso, gente. Se vocês quiserem saber mais sobre mediunidade, sobre crescimento dentro da religião mesmo, né, para você que deseja se iniciar na religião espírita e tal, esse é um livro de estudo muito importante, né, que eu nem sabia que era usado para estudo, como eu disse. Quando esse livro chegou às minhas mãos, eu achei que era um livro de autoajuda, alguma coisa assim. Eu não levei esse livro pro lado espiritual, pro lado religioso, mas, né, conforme eu fui me aprofundando nele, lendo, eu fui percebendo a vibe do livro, fui sentindo, fui percebendo e tudo mais. E é basicamente isso. Bom, tem esse livro, eu pesquisei, né? Eu sempre pesquiso para vocês, para poder ajudar as pessoas a terem contato. Nem é sempre que as pessoas têm esse livro por perto para ler, ou tem condição financeira de comprar um livro. Eu pesquisei, tem esse livro em audiobook, né? Em audiolivro no YouTube. Então, se você pesquisar, vocês vão achar playlists com esse livro, né? Com áudio desse livro. Inclusive, eu achei vários vídeos de pessoas espíritas que usaram esse livro para estudo, né, da religião nos próprios canais. Então, assim, para quem quer estudar o livro, mas não quer estudar sozinho, acha que precisa de uma pessoa para estar auxiliando nos estudos, você pode estar aí encontrando esses canais, que são canais espíritas, que eles vão te auxiliar ainda mais na compreensão desse conteúdo do que eu, entendeu? Bom, espero que vocês tenham gostado do resumo, né, e da resenha desse livro. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com um amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo, e me seguir no canal, porque eu posto vídeo todos os dias, tá bom? Se vocês quiserem ver mais resenha de livro, é só vocês entrarem no meu canal e acessar a playlist livros, que vocês vão ver que já tem mais de 100 resenhas, né, de livros. Eu leio bastante, então vocês vão achar livros de tudo quanto é tipo, tanto religioso quanto literatura e autoconhecimento. Beijo, meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima.